Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Tudo bem com vocês? Começando mais um JD Cast, um episódio especialíssimo. Muito especial. Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez, né, Rafael? Mas antes de qualquer coisa, ó, presta atenção. Curte, compartilha, ativa o sininho. Esse menino aqui fez um videozinho antes do podcast. E como é que se inscreve nessa bagaça? Assiste e se inscreve, porque aqui a gente só tá trazendo gente gabaritada para trazer o melhor conteúdo para vocês, para mudar, ó, a forma de pensar de cada um aqui dentro. Verdade. E hoje o amor está no ar, Ricardinho. Rafael, hoje um episódio estamos de vermelho, simbolizando o amor, a paixão ardente. O sentimento mais bonito que pode existir. Sim, e nada mais apropriado do que a gente trazer por esse episódio, porque amanhã é dia dos namorados. Verdade. Então amanhã você vai comemorar. Eu ainda não, mas vamos tentar. E a gente trouxe um casal icônico dentro dessa empresa aqui. Verdade. Um casal de peso, literalmente de peso aqui, que é o Correia e a Pitanga. Obrigado. Beleza? Obrigado. Satisfação ter vocês. Eu que agradeço aí, feliz. Casal mais adorado da JD House. Mas é o casal mais conhecido aqui dentro da empresa. Hoje a gente vai discutir, Rafael, uma coisa bem legal com eles aqui. O amor. Existe amor? É possível amar no mercado imobiliário? E é possível amar no mercado imobiliário? Eles vão contar pra gente aqui. Hoje vão contar tudo, então se preparem que, ó, hoje o negócio vai ser picante. É isso aí. Aqui dentro. Gente, essa pergunta que o Ricardinho fez, existe amor no mercado imobiliário? É nossa capa da timeline. Conta aí pra gente. Cara, na verdade tem, né? Eu acho que é até mais fácil, para quem é corretor, namorar dentro do mercado imobiliário, porque não temos tempo muito de em casa, né? Pelo menos às vezes na hora que a gente se cruza no corredor, no plantão, a gente dá uma piscadinha, faz um gracejo aí para alimentar aí aflorar o amor aí. Tem vários casais aí, na verdade, né?
tem Cito e Honrado, tem outros, muitos aí. Tem bastante. Tem bastante casais aí que são bem felizes há muitos anos aí na corretagem. Legal. E pela sua ótica, Pitanga, como que é isso? Você concorda pra começar, né? Você concorda? Ou você concorda? Não, concordo. Não é prático, mas a gente consegue dar um jeito. Entre um atendimento e outro, um almoço, um jantar. Um plantão, um lançamento. E vida que segue. Exatamente. Mas sabe o que é legal? Assim, antes da gente falar especificamente do amor, né? Eu acho que é sempre bom, né? A gente sempre introduz isso com todo mundo que vem aqui, para contar um pouquinho da trajetória, né? Como que vocês se inseriram nesse mercado logo, né? Até pra gente tratar se é possível amar o mercado imobiliário, né? Porque é um mercado doido, né? Doido e que sacrifica muita coisa da gente, né? Muito. Então, principalmente pro lado pessoal, né? Algumas pessoas precisam fazer sacrifícios muito grandes para isso. Então, Correia, vamos começar pela Pitanga, né? Porque a gente conta aí um pouco da sua trajetória. Como é que começou a história da Pitanga no mercado imobiliário? Olha, faz 15 anos eu entrei no mercado para ficar um ano só. Falei, vou trabalhar um ano, vou ficar rica, vou abrir o meu negócio, reformar minha casa e trocar de carro. Você era novinha. Novinha. 15 anos, vai fazer 16, na verdade, né? E fiquei um ano solteira no mercado imobiliário, aí encontrei esse daqui, né? Você já vai contar a história dele. Encontrei esse daqui, mas eu entrei não pensando prolongar aí, porque eu sou formada em publicidade e propaganda. Ah, é? Sou uma publicitária. Uma vez veio um arquiteto aqui, ele me manda assim, falando de arquiteto para arquiteto. Sim. De publicitário. Exatamente. Produção Corações. Hoje a molecada faz assim, né? A gente faz assim, o pessoal faz assim. É mais prático. É. Então eu entrei sem pensar aí a longa data, mas entrei morrendo de medo. Porque falei, eu vou entrar em um ninho de cobras. Mas hoje eu falo, hoje meu círculo de amizades, eu falo que eu consegui tudo na corretagem, né? Tudo que eu tenho na vida hoje, troquei de carro, né? Algumas vezes, eu formei a casa que era da minha mãe, comprei a nossa, e até o marido, achei. Sim. Manda correr, conta a tua história, a tua trajetória. A minha história é meio maluca aqui, né? Porque, acho que não sei se eu já comentei com algum de vocês. Eu comecei com 23 anos, há 17 anos atrás, né? Quarentão hoje, né? Conheci várias pessoas que estão trabalhando aqui com a gente hoje, por exemplo, o Alencar, né? Mas eu quase desisti logo no começo, né? Porque eu fui expulso do plantão porque eu não tinha o credenciamento Cresce, né? E o pessoal tirava muito sarro de mim porque eu tinha um terno que era manchado, né? E na época precisava trabalhar de terno, né? E eles me expulsaram, eu fui embora chorando pra casa, de verdade, né? Porque eu tinha alguns clientes. Sim. E vocês devem conhecer, porque o Jailton, que é coordenador do Varandas hoje. Jailton. Isso. Ele, sem me conhecer direito, ele só me via, ele era de outra empresa. Ele me chamou, né? Eu tava indo embora, me chamou e falou, cara, não desiste não, cara. Eu falei assim, cara, como que eu vou fazer os caras me expulsarem? Ele falou assim, cara, eu acredito em você. Ele pagou o meu Cresce, desembolsou, me levou na escola, não só pagou, que ele me levou na escola, levou no Cresce, na época saía na hora a carteirinha lá no... Mesmo, a carteirinha na hora. Mas, gente, é um anjo, né? De verdade, foi um... Ele é bem maluco, né? Até hoje ele fala, né? Hoje você é diretor porque eu paguei seu Cresce, né? Fala brincando, mas, cara... É um dos, né, que foi anjo na minha vida, que me impulsionou aí. Realmente, se eu estou hoje, ele foi um trampolim aí, bem no comecinho aí, pra me estar aqui. Corrê, pra gente estar fazendo esse podcast, lógico, eu já conheci a Pitanga por estar aqui no online, né? A gente tá no escritório e depois comecei a conversar com você. Cara, você é um cara diferenciado. Você é um cara grandão, né, Ricardo? É um cara grandão, meio, né? Tem um biotipo assim. Cuidado que você pode ser cancelado, hein? Verdade, ó, não é pílula de cancelamento. Mas assim, você é um, né? Voltando a falar, você é um generoso.
Rapazal, tal. Generosa. Você vai falar com você, você é uma moça de educação. Você é muito fino. Começamos a conversar, várias ideias. E assim, vocês são pessoas muito queridas aqui. Obrigado. Todos, porque a gente vem entendendo, né, da caminhada de vocês. E, cara, realmente, às vezes acontecem uns milagres, mas a gente é merecedor desses milagres, né? Como o Jailton te ajudou, como outras pessoas te ajudaram, né? Então, é comovente, né, Rica? Sim, assim, milagres acontecem, né? E assim, eu conheci o Correia aqui, né? Não cheguei a conhecer ele na Brasil Brokers, mas eu ainda só não entendi, né? Na verdade eu sei, né? Mas eu queria que vocês trazessem. A Pitanga entrou num outro momento no mercado imobiliário, o Correia em outro. Como que vocês se encontraram, Correia? Porque você não era corretor, né? Você estava começando, né? Porque você não tinha Cresce. A Pitanga, você já tinha Cresce, né? Não. Você também Fugi começou... do Cresce também. Fugiu. Escapei. Mas em algum momento vocês se encontraram, né? Hoje, para todo mundo colocar, para todo mundo saber, né? O Correia, diretor na empresa, a Pitanga, gerente aqui da equipe do online, né? Mas Sim. como é que vocês se encontraram no mercado, né? Porque não é fácil, né? A gente sabe que tem muitos casais aqui, você mesmo colocou, né? Aceito honrado, como muitos outros que tem aqui, mas não é fácil esse tipo de relacionamento, né? Não. Porque trabalhar junto em qualquer empresa não é fácil. E no mercado imobiliário, que exige muito da gente, né? Ficar muito intenso. Muito Sim. o sangue das pessoas, às vezes é um pouco mais complicado, né? E como é que começou toda essa história bonita? Vou colocar assim. Eu tô fofo por enquanto, tá? Por enquanto tá fofo. Quer que eu fale a raiz do negócio? Raiz. Pra todo mundo saber que ainda tem gente. Pra eu saber que amanhã eu ainda tenho esperança. Amanhã tem esperança. Tem mesmo. Rápido, assim, em 2009 eu fui pro interior, rodar os lançamentos no interior. Não tem pressa, viu? Fala com detalhes. Fizemos vários interiores aí, né? Fiz vários interior. E no momento fui para Sorocaba, em 2010 eu fui para Sorocaba fazer um lançamento. Posso falar a empresa? Pode, lógico. Trisul, o lançamento da Trisul. E no Vitrine Esplanada, né, era bem bonito, do lado do shopping, enfim, que hoje é Iguatemi, lá em Sorocaba. E eu vi uma pessoa passando, né? E eu estava conversando com um coordenador na época, que era o Canela, que é meu amigaço, né? Eu lembro até as palavras que eu falei. Eu falei assim, quem que é essa daí? Essa é grande. Essas coisas a gente não combinou, não. Essa aí é grande, hein, Canela? Aí ele falou assim, vai pra cima, feio. Feio, tá vendo? Vai pra cima, feio. As pérolas. Eu falei, mano, eu preciso ser apresentado. Ele, vou apresentar pra você, né? E nisso ele nos apresentou, era de outra equipe, né? Outra diretoria, nada a ver com a gente. E a gente foi no famoso samba, né? Opa, o sambão. Um famoso samba Barbacana, né? Ela lembra de tudo, hein? Tá vendo? Sorocaba, tudo isso em Sorocaba. Barbacana e depois de umas e outras, costeira no canto. Costeira no canto, fui pra cima, né? Eu fui pra cima e ela falou assim, melhor não. Eu escapei nas primeiras. Não foi fácil, não. Aqui, ó. Melhor não. Pitanga, você deu um jab nele. Não é. Não. Pior que desse tamanhozinho, assim, encostei ela aqui no canto, aqui, você agora já é. E a bicha conseguiu escapar pela tangente. E aí, gente? Não, você acha que é fácil assim? Não. Pode contar. Não, foi em Sorocaba, né? E eu também vim uma emenda dos interiores da vida. Vim de um lançamento em Campinas, né? Em Campinas, aí emendei Sorocaba, né? O meu gerente ligou na ocasião, vai lá, o lançamento top. Eu tinha vendido bem lá, eu era nova na corretagem em si, né? Foi o primeiro lançamento, eu já estava me sentindo rica. Eu falei, nossa, performei. Vamos para Sorocaba e vamos fazer acontecer. Aí lá encontrei minha primeira visão dele, eu nem sei se ele sabe disso. Eu olhando lá a lista da roleta, né, os apelidos, né, que era
tecnicamente novidade. Eu tinha uns 8 meses de corretagem, né? Quando eu fui pra lá. Aí eu correr, esse aí deve ser velho. Eu penso, não, deve ser velho, tá. Beleza, né? É só uma ponte. E aí, no caso, começou assim, né? Fugir pela tangente, né? Não sou facinho, você acha? Não pode ser, não, né? O camarada te deu um enquadro. Exato. E a gente tem a As fama. anotações mentais, tá? Tudo aqui na minha cabeça. E na corretagem, né, tem essa fama, né, que é um mercado maluco, né, em relacionamentos, tem de tudo, né, mas tem bons exemplos também, né. Vocês vieram de que mercado antes quando vocês começaram a trabalhar? Vocês eram... Ixi, eu Vendia consórcio. Era vendas. Vendas. Você também era de vendas? fiz muita coisa, mas antes, muito, eu nem vou falar aqui que senão, mas antes eu tava trabalhando com eventos, eu tinha uma agência de eventos. É mesmo? Uhum. Né, feiras em Bia, Expo Center Norte, então já tinha esse ritmo louco, né. De publicidade, né? Tem muito a ver. Isso, aí eu falei, vou entrar, mas a minha ideia não era perpetuar, né, Você como veio pra ficar acontecer. rico. Vim pra ficar rico. Falei, não, porque você? foi isso que me venderam, E você vai fazer o quê? Na verdade, o consórcio foi várias coisas, né? Você vende. Aí tinha uma situação que, se o cliente desistisse, você tinha que devolver a comissão, né? Na hora que você vendia bem, você tinha que devolver a comissão que o cara desistiu depois de 2, 3 meses. Né? É uma prática do consórcio isso, que tem que pagar até um certo tempo. E, na verdade, você era meio limitado, né, de vendas. Hoje tem gente que ganhava muito. Tá? Talvez eu não era tão bom, porque tinha, de verdade, você vende papel, particularmente, eu acho que eu tenho que mentir muito pra pessoa, porque você tá inventando alguma coisa. Você vai comprar uma casa de 100 mil reais, porque é à vista. Talvez não era tão Não era o meu perfil. Não era o meu perfil fazer isso, entendeu? Mas vendia bem, não vendia bem, mas um amigo meu me chamou e falou assim, cara, isso aqui é ilimitado. Ilimitado, um amigo meu que já estava no mercado imobiliário, é meu amigo de infância, que também até hoje hoje você é diretor porque eu que te coloquei no mercado. Né? Tem bastante. Bastante gente pra agradecer, né? Tem bastante. Inclusive ele me ligou ontem desse meu amigo, que é meu amigo de infância. Ele falou, isso aqui, cara, é ilimitado, cara. Você já vende bem consórcio, você tenho certeza aí que você vai arrebentar aí, né, cara? E eu tinha vários objetivos, né, que estão na cabeça, que era realmente virar a chave da minha vida financeira. Eu era novo, mas em casa, por exemplo, eu nunca tive uma cama, por exemplo. Né? A gente morava em 8 pessoas em 3 cômodos. Né? Então eu queria almejar. Nunca passei fome, graças a Deus, sempre tive fartura, mas eu também eu não era limitado. Né? Não tinha carro, não viajava. Eu fui a primeira vez pra praia com 20 anos de idade. Entendeu? Então eu queria algo mais. Imaginando a cena. Eu tô imaginando agora essa cena. Você na praia chegando, deslumbrado. Feliz. E fui pra Ubatuba. Na ondinha. E pode ir direto pra Ubatuba, né? Fui 5 amigos. De 0 a 100. Sim, de 0 a 100. Cara, que legal. E meus amigos de infância são meus amigos. E vários trouxe pra corretagem também. Depois, né? Você vai tendo sucesso, graças a Deus. O pessoal vai vendo, vai vindo pra corretagem também. História de crescimento, superação, mas todo mundo que tá nos assistindo, Rica, quer saber depois do enquadro o que aconteceu. O que aconteceu? Qual que foi aquele chaveco que você deu, aquele momento romântico que você... Não, mas agarrei, né? Não tem... Que chaveco? Já tava meio alegre, né, cara? Como ele colocou um momento aí, ó, vou contar outro. Vou contar. A gente falou, vamos segurar, né, algumas coisas, porque não foi de primeira, não foi de primeira. Aí pensa em um outro samba que a gente, assim, no interior era plantão, trabalho, chega em casa, se arruma e ia pro rolê, todo mundo solteiro, novinho, sem filho, né? É um outro momento de vida. Morando naquelas casas que todo mundo morava junto. Então, eu morava em 30. Cheguei a morar em 30 corretores. É loucura.
Big Brother, Big Brother. Big Brother, vocês viveram o Big Brother. República, mano. Zarara, parecia. Era loucura. Que bagunça. E quando eu fui para Sorocaba, como eu tinha vendido bem, fui lá na casa dos corretores que a empresa tinha cedido, tinha 30 pessoas lá. Eu falei, não. Mas vocês Turma, moraram junto na mesma casa? Nessa etapa, não. Aí nós alugamos uma casa, inclusive a Jador, que é aqui da JD, né? Era eu, a Jador e a Pilar. Eu falei, não, passamos muito perrengue lá em Campinas, vamos alugar a nossa, né? Então alugamos uma casa lá em Sorocaba. Só que uma semana depois, a gente já tinha feito amizade com metade da outra casa, que já dormia na nossa e tava tudo misturado. E... Escutando, né? Tinha comida lá. Na nossa não tinha. Tinha fogão de né? 4 mulheres com 30 homens. Não. Mas Aí, inclusive ele. Aí em um dos sambas, né? Aí, né, depois de muita insistência, né, eu falei, minto, foi na Copa. Foi na Copa. Depois de vários sambas, a gente vai assistir um jogo da Copa em um dos barzinhos lá. Eu falei, quer saber? Porque eu também tinha muito essa preocupação. O que vão falar? Depois mistura. Essa preocupação do profissional. A gente estava numa outra fase de vida, era rolê direto, né? Aí eu falei, quer saber? Lê gente boa, já era, é só hoje. Não tem nada mesmo, né? Não vai ter nada melhor. Não fechou por causa da Copa. Pra quê, gente? Olha. Que Copa saiu, cara? Não. Deu os beijinhos, foi bom enquanto durou. Olha isso. Aí já fui de carro, tinha um Celtinha, tal. Aí parei na frente da casa dos corretores que ele morava. Ele estava bem alegre. Ele, não vou sair daqui, não. Eu falei, poxa, chegou aqui no seu destino, né? Não, eu vou lá pra sua casa. Eu falei, não, você não vai pra... Decidido, hein? Não. Eu saí do carro, gente. Eu fazia assim, sai. Ele nem se mexeu. Tem noção? Falei, eu não acredito nisso. Depois de muita insistência, eu fui pra casa. Gente, eu não sei como aconteceu, mas 1 minuto e meio depois, quando eu entrei no meu quarto, eu luxava, eu tinha um colchão de casal de ar. Em um quarto sozinha, era um luxo, né? Sim. Ele tava pelado lá no meu quarto. Pelado. A gente vai pra cima, né? Caramba! Nossa. Cara de arrede! Agora você... Caramba, Que missão foi ainda? Agora ficamos Pra quê? brothers, hein? Olha, gente. Nossa, foi mal away, né? Você tá achando que eu sou Tem que atirar na noite. Você imagina. Essa eu não esperava. Produção, puta disclaimer pra 18 anos, hein? Gente, olha, foi treta. Eu já tava alegre também. Né? Não aconteceu nada. Ele tava só o pó da rabiola. Eu falei, meu... Ela mandou colocar as coisas de novo. Combina as coisas antes. Meia hora depois, eu cheguei, ele tava tentando colocar bermuda, mas tudo bem. Aí pensa, no colchão de ar. Aí eu falei, você tá, já que você vai ficar, você fica aí, eu fico aqui. Aí pensa, eu, 1,5 metro, ele, né, essa pessoa aqui, que ele já era altão, careca. Aí no meio da noite, parecia, sabe, o Timão e Pumba, né? Aí ele, de repente, ele virava. Aí eu pulava do outro lado. Eu falei, gente, e o ronco, né? Eu falei, onde eu fui amarrar meu burro? Você não precisa falar, você não tem. Mas foi. Até mais no plantão. No meio da noite tentava alguma coisa, né? Bulinar. Nem preciso mais do Google. Não, tentava bulinar, eu falei, meu, não... Tava... Pitanga, resumindo, foi amor a primeiro impacto. Aí depois ele viu que deu away. O Cristiano teve participação. Cristiano, já era, eu tentei, abafa o caso. Gerente aqui. Cristiano hoje morava lá na casa. Ajudou a me chavecar. E me fala uma coisa, Correia. E isso, tudo bem, a noite de Big Brother digna de primeira. Impactante. E o day after? Porque em algum momento vocês foram trabalhar, né? Não sei depois de quantos dias se recuperaram disso tudo. No dia seguinte. Mas vocês foram trabalhar e sempre, quando acontece essas coisas na empresa, no dia seguinte sempre é uma coisa meio estranha. Uhum. Né? As pessoas se olham, não sei se eu fiz certo, se deveria ter feito, porque a gente trabalha, acredito, pelo que eu entendi, vocês estavam no mesmo plantão, né? Então, isso, com outras pessoas que sabiam ou que não sabiam, ou que começam a comentar, e a gente sabe que
relacionamentos dentro dos plantões e vendas existem, né? É natural, como em qualquer lugar. Sim. Mas sempre tem aquele desconforto onde se ganha um pão, onde se ganha um pão, não se come a carne, né? Aham. Como é que vocês lidaram com isso no primeiro momento? Né? E acaba reverberando. Porque assim, a gente trabalha num negócio que depende 100% da gente. Né? Exato. Então, assim, se eu estou me desfocando, agora tentar construir um raciocínio. Se eu estou me desfocando porque agora eu estou querendo a morena, ou se eu estou querendo o bonitão lá, Agora. o peladão da cama. Mas eu preciso me concentrar também nas vendas, né? Porque eu preciso vender. Porque se eu não vender, eu não tenho o meu sustento. Sim. Né? E tenho que pagar aluguel de casa, eu tenho que manter a comida na casa da outra, né? Porque na sua Sim. não vai ter. E como é que foi o dia seguinte, né? Como é que vocês lidaram com esse primeiro approach? De Sim. vocês? Approach, Bonito. funcionário, pro dia a dia. Começar a voltar normalmente ao dia a dia de um plantão de venda, toda aquela rotina, por mais que hoje é um pouco diferente, mas era uma rotina também estabelecida. Na verdade, Ricardo, nós sempre fomos muito discretos, né? Até depois do namoro, tinha gente que não sabia que a gente namorava. Né? Não sabia, por muito tempo. Já teve várias. Não teve, então, aquela várias rádio... coisas aí, até mesmo porque. Não era escancarado. Não Teve aquela rádio corretor que reverberou e ficou aquele... só quem convivia mesmo na casa, na casa dela, né? Porque eram 3 pessoas só que sabiam. A gente nunca trabalhou juntos. Em questão, nunca trabalhou juntos como corretores, depois eu virei coordenador primeiro e ela não fazia meu plantão, por exemplo. Um acordo. Era um acordo justamente para cada um ter o sucesso com o seu, ninguém falar que é assim, não fazer uma mistura, como até hoje a gente faz, né? Sim, isso acho que é uma coisa bem legal de se pontuar, porque essa separação, pelo menos para mim, é muito visível, né? Eu vejo, é difícil vocês, às vezes, chegarem juntos nos plantões, às vezes, embora também, eu já vi muitos lançamentos, um vai primeiro, o outro vai, não sei quando tá muito tarde, então não é um distanciamento, não sei se é a palavra, essa divisão de, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nunca vi nada, nenhum olhar, nenhuma bitoca que seja num plantão de vendas, porque acho que vocês sempre mantém, né, o profissionalismo acima de tudo dentro do ambiente de trabalho. A gente que tira sarro de vocês, mas a gente sabe que vocês como casal aqui são bem profissionais, uma postura bem centrada, né? Não é... Tem casal que funciona junto, mas tem casal que não funciona e é importante vocês se conhecerem para ver como que tira esse melhor das coisas, né? É isso. Isso foi desde o começo, né? Foi desde o começo, a gente já era um acordo, uma porque quando aconteceu, ninguém não queria namorar. Né? Eu estava muito bem, ganhando, graças a Deus, vendia bem, ela vendia bem, né? A gente não precisava, por exemplo, de um apoio financeiro um do outro, né? Tipo, não precisava, né? Então, isso já ajudava, isso. E ela era de umas diretorias rivais, né? Gerentes rivais. Então, eu fazia o meu trabalho, né? Às vezes a gente até fazia uma disputa, né? Quem vendia mais. Quem vendia mais justamente por a rivalidade, né? E por quanto tempo vocês conseguiram deixar isso camuflado, né, Ricardinho? Vocês namoraram por quanto tempo? Como que foi essa linha do tempo da relação de vocês e por quanto tempo vocês conseguiram segurar essa onda, né? Sim. Na verdade a gente não namorou, né? A gente não teve esse tempo de namoro, né? A gente intenso. Intenso, bagunçado, de trás pra frente, literalmente. A gente não teve um namoro, como eu falei, a gente ficou, né? Foi um intensivão. Umas 2, 3 vezes a gente ficou e depois... Começou a morar junto. Aí eu comecei a ficar na casa dela, porque na casa dela era melhor, né? Porque tinha comida. Por ela, tinha fogão. Não, eles várias coisas. Um fogão. Eles tinha comida. disseram até demais. Sincerão. Não, mas é verdade. Porque, se tivesse air fry na casa. Você morar em 30 pessoas num negócio só maluco,
Os caras só querem cachaça, rolê. Às vezes nem tomava banho pra ir pro plantão. Mano. Os caras não dá tempo. Você imagina, 30 pessoas. Pra escovar o dente. 30 pessoas tinha 2 chuveiros. Tinha 2 chuveiros. Os caras começavam a acordar 3 horas da manhã pra tomar banho, os mais velhos. Os outros falaram assim: acabei de chegar da balada, já passava só uma água na coisa pra tirar o suor. Né? Foi o Tcheco. Gente, eu acho que foi aí que começou. E depois ia pro plantão. Se tirasse o número alto, voltava pra tomar banho. Era. Resumindo. Você tem que o amor vence. O amor vence tudo. Não só o amor pelo cônjuge, mas o amor pelo trabalho. Lá era banho cheirosinho, certo? Tinha morena. Ainda pra contemplar, ainda no final ainda tinha café. E até linkando com um ponto que o Rafael falou, aí eu tentei fugir, né, depois desse, né, episódio, aí o Cris, e aí, né, ele não vai de novo? Eu falei, não, tentei, né, mas, cara, né, já queimou na largada, né, e como se nada tivesse acontecido nos próximos dias. Até a Jador falou, não, Corrêa, faz uma estratégia diferente. Seja parceiro, seja amigo. Vendas ou de relacionamento? De relacionamento, que eu quis fugir. A primeira vez ele queimou na largada. Aí ele, não, vamos lá trocar o pneu do carro. Aí ele ia lá acompanhar, só me cercando. Eu falei, esse cara aí tá querendo aí. Eu, não, só escapando. Aí demorou mais uns 2 meses, né, pra gente ficar de novo, depois que ele queimou na largada. E aí, um ponto chave foi... Ele, vamos sair, vamos pra um rolê? Vamos pro cinema. Gente, Karate Kid. Karate Kid. Fomos assistir no cinema. Gente, e quando acendeu... Jack Chan, não, Ralph Macchio. Karate Kid é Ralph Macchio. Não, é o filho do Smith. O filho do Smith. Bota O novo. O novo que já é velho. O novo que já é velho. Não, foi 2010. Eu vi no filme. No cinema. Foi 2010. Eu faz um tempinho. Gente, quando acendeu a luz, ele tava chorando. Quando acabou, eu falei, você tá chorando no Karate Kid? Aí... mas é emocionante que ele quebra o carro lá. Emocionante. Aí foi aí que eu dei uma balançadinha. Eu falei, ele é grandão, mas ele é bonzinho, né? Coração é maior que ele. É maior que ele. Aí... não adianta. Eu vou ter que cortar uma coisa, Rafael. Eu vou ter ultimamente, a gente analisando bastante essas emoções das pessoas aqui, a Pi não me deixa mentir. O meu produtor já tá aqui, ele já até sabe qual é a pergunta-chave desse podcast. Mas é assim, imagina uma situação que a gente já vai entrar nas vendas aqui, né, pra ver como é que vocês lidam com isso. Sim. Mas a gente uma vez conversou com umas corretoras aqui, e a gente falou de comemoração, que é sempre bom comemorar, né, as conquistas. Aí a gente deu um exemplo muito bacana, por exemplo, numa viagem de avião. Né, você está viajando de avião. Sim. O avião, Corrêa, que é um o avião está pousando no aeroporto, taxiando, ele estacionou. Você bate palma. Bater palma? Não. Eu dou graças a Deus que eu tenho medo do caramba de viajar de avião. Eu também. Então, porque a gente... Você não bate palma mesmo? Não, eu vou... Você não é emotivo a esse ponto de bater palma com o avião que estacionou e está seguro em terra. Por dentro, é só Deus e falo assim, obrigado, senhor, mais uma oportunidade. Tô vivo. Não, beleza. E... É o externo. né? Você externaliza. Você bate palma? Ele... É mais forte que você. Mais forte. Ele bate, geralmente deve estar com a esposa junto, né? A esposa deve fazer a mesma cara. Fala assim, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Mas são relacionamentos, né? Relacionamentos são assim. E aí, Corrêa, entrando já nas vendas, propriamente dito, né? Vocês têm aí 15 anos, vamos arredondar para menos aí um pouquinho, mas vocês têm 15 anos já de trajetória no mercado imobiliário, vocês já viram muita coisa, né? Já viram muito lançamento, muito remanescente, muito prédio subindo. É um mercado promissor. Então, vocês entraram, pelo menos na primeira conversa de vocês, na primeira fala, eu entendo que os dois entraram por causa da grana. Sim. Né? Vamos Total. entrar, estou almejando. E acho que todo mundo que vem aqui, né, Rafa, sim, quando vem conversar com a gente, vê sempre o mercado imobiliário como uma... Uau, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Vou ficar dentro, minha... né? Mas nem todo mundo imagina que para ficar rico, você precisa trabalhar por 15, até
mas trabalhar mais Mas, ainda para isso, muito. para a gente conseguir realmente estabelecer um padrão de ganho, um padrão de vida que a gente almeja lá atrás, quando somos adolescentes, Sim. jovens, sonhadores, Sim. queremos trocar de carros, queremos comprar as casas, queremos Uhum. viajar e festejar, e a gente precisa trabalhar no mercado que, de novo, exige muito da gente. Né? Uhum. Então, manter um relacionamento e manter um profissionalismo no mercado imobiliário nem sempre é a coisa mais fácil, Não. né? Então, assim, hoje vocês têm muitos amigos que são casais, né? Ficar citando sempre os mesmos, mas que devem passar a mesma coisa que vocês, né? Devem ter as Sim. mesmas dificuldades, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas aí. O que vocês trazem de mensagem para esse pessoal, né? Então, como que, para quem assim, tô tentando colocar de um jeito que não seja Uhum. indelicado, né? Mas para uma pessoa sozinha, Uhum. uma pessoa que trabalha, para esses que trabalham no mercado imobiliário, que dividem essa vida pessoal Sim. com a vida profissional, que exige muito dessa Uhum. pessoa que é solteira. Dos casais, vocês têm a sorte de trabalhar, acredito eu, né? Sorte, vamos chamar assim, trabalhar no Uhum. mesmo negócio que um consegue entender o outro. Acredito A que entende rotina- melhor, né? Eu acho que entende melhor. Sim. Não sei. Acho que entende melhor. Vocês Sim, acham que sim. entende melhor? Trabalhar no mesmo segmento Ah, sim. ajuda a Sim. entender Ajuda. Ah, sim. a rotina. Ajuda. Só que a gente tem muita gente que não é assim. A grande maioria não Sim. é assim, né? Então, às vezes, o Verdade. marido é corretor de imóveis e a esposa Não é. tem outra profissão, Uhum. ou ao contrário, né? Às vezes Sim. a esposa é corretora de imóveis e o marido Uhum. não faz parte desse mercado. E como é que vocês acham que essas pessoas precisam lidar, né? Como, não sei se é um conselho, não sei se é uma história, Uhum. mas o que vocês falariam para esse pessoal? Eu passo a bola? Tá. Não, ó, eu acho que. Acho não. Entre nós tem muita confiança, né? Que foi construída, porque também no começo não é fácil, né? Tem muito ruído. Então, assim, é mais fácil porque a gente já sabe como que é a rotina. Então, se no casal tem confiança, porque eu falo que tem que confiar, porque a nossa rotina, né, o nosso trabalho exige muito. Às vezes a gente só tem hora para chegar, não tem hora para sair. Lançamento, a gente trabalha aí um mês, 2 meses para aquele fim de semana. Eu falo que até eu fico órfão de filhos, imagina os filhos de mim também, né? Então, assim, quem está de fora e tem que trabalhar, tem que confiar, né? E assim, uma coisa que a gente expõe muito, até para quem é de fora, que muitas vezes as pessoas que estão de fora não conseguem imaginar o quanto que a gente trabalha. A gente coloca tudo às claras mesmo. Fala, não, é a rotina, até para as crianças entendem. No começo elas não entendiam. Vocês têm 2 filhos? Exato. Pequenos? Que Então a idade gente eles têm? explica. 8 e 12. Como são os nomes? Samira e Gael, né? Lindo. Então a gente explica para eles. Hoje as nossas mães também entendem que elas salve as avós, né? Ajudam, né? Uma rede de apoio, né? Então, em um relacionamento, né? No caso, uma corretora que tem um relacionamento com alguém que não é do mercado, tem que ter essa questão de confiança, e eu acho que consegue só imaginar quando quem é de fora conseguir trazer essa pessoa de fora pro nosso meio. Seja um fim de semana. Só para conhecer. Para conhecer o Exatamente. ambiente. Exatamente. O que é o negócio. Porque eu falo, quando eu entrei, eu achei que era só ninho de cobras, mas não é. Não é. Tem lagartos. amigos, tem lagartos, escorpiões. Cobras e lagartos. Exato. Então não é só que o que muita gente fala ou que muita gente imagina, né? Porque muita gente imagina muita coisa errada, né? Por conta de demanda de trabalho, né? Desculpa, é que na verdade tem pessoal que não conhece, acha que a gente fica no plantão conversando. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu vou... Diariamente. Eu vou até ser um pouco mais do que ela aqui. Eu acho que o principal é quem tá dentro, entender quem tá fora. Que a pessoa não sabe como é que é. Eu acho que é mais do que inserir. Eu acho que você tem que também ter um tempo para a pessoa também. Por que muitas vezes as pessoas
de fora. Eu tô falando isso porque meus amigos também, não é só relacionamento marido e mulher, é um relacionamento de filho, relacionamento de marido, dos pais. Tudo. Dos pais, eles acabam, às vezes, até excluindo a gente, como a gente foi excluído de vários meios, né? Quando a gente não trouxe, né? Mas agora, hoje, com mais experiência, mais maduro para isso, a gente tem que, às vezes, deixar um pouco. Vou falar esse nome, mas talvez não seja nesse nível. Um pouco a ganância de ficar todos os dias, todas as horas. O empenho, né? O empenho de não ter um tempo de fazer uma ligação para uma pessoa. De medir melhor esse tempo. Eu acho que você tem que, primeiramente, o corretor tem que ter tempo para as coisas de fora também. Que a gente acaba vivendo só o mundo. O mundo de Marlboro, a gente vive só o mundo da corretagem. Correia e Pitanga é até uma questão que é uma dúvida que eu queria, acho que é dúvida de todo mundo aqui que está nos assistindo, né, Rica? Vocês conseguem dividir esse lado profissional do pessoal, ou melhor, vocês conseguem desligar? Vou dar um exemplo básico. Você está tomando banho, você está perguntando para a Pitanga, fechou aquela venda lá, você está dormindo, você acorda de madrugada. Acho que até uma primeira coisa, Rafa, você em casa chama ela de Pitanga? Chama. Porque o nome dela não é Pitanga, né? É verdade, não, é verdade. Isso, eu sei que para muitos é um divisor. Eu vejo muitos chamando as pessoas pelos nomes, né? E você chama pelo Correia. Não, eu chamo Ela chama de marido. Marido. Chama ele de marido. Desde os... Na verdade, às vezes nossos filhos chamam ela de Pitanga. A gente costuma... Mamãe Pitanga. Mamãe Pitanga. E dá para separar? Vocês conseguem fazer essa separação? Não. Na verdade, na medida do possível. Eu acho que dentro... É um negócio meio maluco que eu vou falar aqui. Mas dentro da corretagem, quando estamos trabalhando, somos profissionais. E dentro de casa, somos profissionais. A gente tem uma medida disso aí. A gente sempre cai no assunto, né? Tanto que, né, as próprias crianças, né, são praticamente corretores, né? Já tiraram o pé. Já estão tirando, já estão no caminho, já estão no caminho. Mas a gente consegue na medida do possível. Não tem como. A gente tem pessoas que dependem da gente, não aprovação, né? Eu fiz um treinamento uma vez que isso aí despertou demais uma chave. Assim, você não é você, a Soraya, o Gael e a filha da Samira. Assim. É que eu já tô na outra com a Samira. Você tem a filha do Ricardo, né? Se eu tenho 100 pessoas, eu tenho a família das 100 pessoas. Eu sou responsável pela família das pessoas. Então, felizmente, eu posso me doar para isso. Infelizmente, porque eu tenho que demandar um tempo aí que talvez, né? Outras pessoas não tenham esse tempo, eu não tenho, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto e a gente procura cada vez mais aí fazer essa separação. Se total, não dá. 100% não dá. Eu vou pegar num ponto, Correia, que eu acho que é bem interessante para a gente discutir, que é a questão da remuneração em si, né? Então, imagina o seguinte, quando a gente tem um casal tradicional, Rafa, um casal que os dois sejam CLT, vamos colocar assim, a gente tem aquele, todo dia tal, vai cair aquele salarinho, beleza, todo mundo feliz. Quando a gente tem uma parte que não a gente tem uma pessoa que tem um rendimento mensal garantido e um outro que tá... E aí, o que vai acontecer? E quando a gente tem duas pessoas que dependem única e exclusivamente do seu trabalho, né? É um negócio complicado, né? Todo mundo que eu conversei, né? Eu escutei esses dias, inclusive, de uma moça falando assim, não dá para namorar um corretor, porque não sei,
Como que vai não ser? consegue receber todo mês, é uma incógnita, não sei o que lá. Para vocês é 100% na É. incógnita, né? Assim, tirando o fato de vocês serem profissionais de sucesso aqui. Sim. Mas para um casal jovem, para alguém que está começando, é uma coisa complicada, né? De você ter 100% do seu rendimento familiar, né? Da sua renda familiar, na verdade, Sim. depender exclusivamente de uma coisa incerta, né? Sim. Que depende realmente do trabalho. Então, como é que vocês, no comecinho não era, no comecinho hoje, vocês estão onde estão, mas no comecinho não era assim. Não. Então, em algum momento que vocês foram morar juntos, vocês já tinham essa característica, né? Sim. Precisamos trabalhar Exato. para termos o que colocar na mesa. Exatamente. Como é que vocês administram isso? Em 15 anos, né? Vários altos e baixos, né? Vários por conta, às vezes, de cenário macro, né? Passamos aí por fases complicadas também no mercado imobiliário. Pandemia. Né? Bolha. Construtoras, né? Que trabalhamos com outras antes de estar focados aqui, né? Meses de trabalho concentrado e o projeto aborta, não lança. Tanto que esse é um grande diferencial daqui. A gente consegue trabalhar sabendo que data certa que vai acontecer, né? Então, isso daí é um ponto fortíssimo e foi um ponto decisivo para eu vir para cá e para ele também. Tanto que eu brinco que a gente, depois nessas viagens, né, lançamentos no interior, que a gente sempre performou bem no interior, né, que o ritmo do corretor aqui de São Paulo, que vai para lá, a gente acaba se destacando. Aí a gente fala que quando viemos em São Paulo... Hoje a gente não sabe. Tô ligado também. Depois que a gente brinca aqui, depois que a gente veio para São Paulo, que a gente começou a namorar, né, mas... E uma dessas, né, que a gente foi para... Depois de 3 anos juntos, né, eu brinco que eu fui para Pindamonhangaba, né, em um lançamento, e voltamos na Pindaíba, porque trabalhamos tudo, fomos com dinheiro, nos bancando, chegou num momento que, pela responsabilidade que nós tivemos, mais ele, que ele estava em uma posição já de gerência, ter levado outras pessoas, então a gente... Coordenador, né? Então a gente ficou também na responsabilidade das pessoas que a gente trouxe lá, que levamos para Pindamonhangaba, começamos a bancar as outras pessoas e não lançou. Tanto que a gente brincava, lançar isso aqui a gente vai ficar rico. E não lançou até hoje. Não lançou até hoje. Azedou. E eu falo que em Pindamonhangaba a única coisa boa, quer dizer, a gente até nas coisas ruins a gente pega mega de uma experiência, né? Positiva. No momento ali foi tenso, mas eu falo que a coisa boa de Pindamonhangaba é que a Samira foi feita lá. Olha lá. Tanto que o projeto era, eu falei, vamos, a gente vai estar bem, tal. Foi semi-planejado. Eu falei, acho que vai ser um momento bacana, né? Tinha perdido meu avô, Dali Pindamonhangaba. Vai do Campo de Jordão. Tá vendo? A cidade é top, não é? Por isso que é uma menina linda, caprichada. É uma cidade top. Henrique, na verdade é o seguinte, cara, a gente, como eu falou, a gente já tem uma chavinha virada, né? Tipo, de mudança de vida, né? Porque de verdade, eu até falo para vários corretores, eu era inesperado de estar onde é que eu estou. Você entendeu? Porque eu não tinha convivência com pessoas ao mínimo ricas, assim, tipo, pra gente almejar, quero ser que nem esse cara, né? Eu não sabia, como eu te falei, eu fui pra praia com 20 anos de idade, a primeira vez que eu fui pra praia. Então você olha pra você ver, que eu te falei, eu nunca fui paupérrimo, né? Mas eu não tinha essa visualização, né? E não tinha internet também, muita internet né? Era de escada, né? Pra ver o macro e tal, não sei o quê. Mas eu já tinha chavinado, eu vou mudar de vida nessa corretagem. Tanto que a gente não falou aqui, mas acho que na terceira ficada a gente comprou um apartamento já. Em Sorocaba. Mas para investimento. A gente comprou um apartamento como corretor. Nós compramos Juntos. Meu Deus do céu. Mas isso não foi 2, 3 meses, estamos juntos. Foi isso. Você é muito Cara, eu tô ferrado. E uma vez... Eu vou continuar soltando, que não vai dar mesmo. Acho que você tem que usar
Não, é tática. É tática boa, porque, tipo assim, é sim ou não. Eu me perco toda hora. Eu não consigo me concentrar no apartamento. Desculpa. É sim ou não? Compramos. Não, mas compramos, e tanto que depois de mais uns 3 meses depois, ela terminou comigo, ela falou assim, vamos vender um apartamento. Eu falei assim, o que pô, meu apartamento? Desculpa. De apartamento? Quero saber, né? Enfim, mas não vendemos e ganhamos bastante dinheiro. Vou perguntar uma outra coisa, Corrida. O Hermano uma vez esteve aqui, o Hermano falou uma coisa que toda vez que a gente grava com alguém, me vem isso na cabeça, que eu acho que ele falou uma frase que pra mim foi muito forte, que é uma coisa que pra mim é muito clara, né? Ele colocou assim, não lembro exatamente as palavras, ele falou assim, quando ele entrou no mercado imobiliário, ele decidiu sacrificar, acho que foi até a palavra que ele usou, sacrificar a juventude dele, Sim. trabalhar, sim. Porque ele tinha 20 anos, se não me engano, foi o que ele colocou aqui, que ele não queria ganhar 2 mil, 3 mil reais, né? Ele queria ganhar 20 mil reais, que foi até 20 mil, acho que foi até o número que ele falou. Você acha que existe a necessidade, você acha que num relacionamento isso é uma verdade também? A gente precisa, a gente talvez tenha que sacrificar um pouco o relacionamento em prol do trabalho, porque eu quero construir uma coisa junto. Então, para um casal hoje, vocês são um macaco velho, né, de relacionamento, mas você acha que é necessidade? As pessoas precisam sacrificar-se o relacionamento, seja dentro do plantão, para quem casal de plantão com plantão, ou plantão com externo, é necessário? De verdade, eu não acredito, cara. De verdade, é assim, logicamente que você sacrifica um pouco de um tempo, né? Mas se você saber administrar o tempo, né? Que hoje a gente sabe um pouco melhor, né? Eu acho que você não precisa sacrificar nada. Por exemplo, eu sacrifiquei, um pouco minha saúde, né? Talvez por ganância, não sei de falar. Por dedicação, né? Quando eu entrei no ramo, eu não era desse tamanho. Você tá ótimo. Agora, né? Porque eu emagreci depois de bastante tempo. Eu não era desse tamanho. Pelo contrário, até brinco. Eu era bonito pra caramba, topetinho e tal. Você era magrinho. Então, mas sacrifiquei, mas por culpa minha, por não ter essa maturidade de falando que eu não preciso fazer isso. Às vezes sacrifiquei algumas amizades, entendeu? Eu acho pelo contrário. Eu acho que hoje, por exemplo, eu independente do financeiro, eu tô te falando de pessoal, nós vivemos uma das melhores fases das nossas vidas, onde a gente sabe, entende qual que é o tempo do outro, a gente sabe o que a gente precisa ter o tempo para tudo, né? A gente precisa ter um tempo para trabalho, né? E a gente sabe também que quando a gente quer um resultado, então a gente precisa também se dedicar a isso, entendeu? Mas eu não preciso sacrificar minha vida inteira, anos da minha vida. Eu posso sacrificar 2 meses, eu posso sacrificar aquela semana, né? Tempo de pirata. Né? O tempo de pirata, dependendo do seu objetivo. Você entendeu? Só que hoje eu penso isso, eu não pensava isso no começo. Acho que talvez faltou pra mim, como faltou pro Hermano, como faltou assim, cara, né? Não que tá bem pra caramba, não tem que falar. Calma, se você for nessa linha, você pode ter tudo. Você entendeu? Na minha opinião, né? Eu não sou daquele negócio assim, como é que o pessoal fala? Amor, quando tem amor não tem resultado, né? Tem resultado não tem amor. Eu não acho que tenha. A sorte no amor ruim, mas não, é justamente. Sorte no amor, azar no jogo. Tipo assim, quando você tá. Porque tem um estigma no mercado, que você tá apaixonado, você não performa. Né? Isso não é uma mentira. Eu já vi vários casos aqui dentro. Eu já vi vários casos aqui de pessoas que se apaixonaram e se perderam completamente. Cara, mas é justamente porque eu tô falando. Também o lado ao contrário também é válido. Intensamente. Você não pode viver intensamente tudo. As coisas, você tem que ter momentos. Equilíbrio. Tem que ter equilíbrio em momentos intensos, entendeu? Eu quero fazer 100 mil reais.
o que eu tenho que fazer para 100 mil reais? Então eu vou sacrificar 3 meses da minha vida para fazer 100 mil reais porque eu preciso trocar de carro, porque eu preciso dar entrada na minha casa, né? Vou fazer aquele projeto, escolher com detalhe, preciso vender 10 apartamentos, 15 apartamentos para fazer 100 mil reais, então eu preciso me dedicar 3 meses, 6 meses, e assim você consegue fazer. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, em especial, para Sim. cada um de vocês, e vocês respondam, né? Certo. O que você aprendeu com o Correia profissionalmente? O que ele introduziu no teu jogo de trabalho? Aham. Jogo de trabalho, cara. Ela tá... E depois vice-versa. Olha, eu conheci ele no interior, mas eu era nova, né? Na corretagem. No mercado de trabalho, eu acho que foi a malícia da coisa. Né? A malícia do trato com o cliente, vai por esse lado, a conversa. O conversão 100%, hein? A conversão 100%. Então, foi bem isso. E até linkando com o assunto anterior, mas nós sacrificamos muita coisa até além. Falo que a gente ainda está em construção, que ainda tem algumas coisas. Tanto que hoje, mas isso demorou, depois que a gente para, reflete, senta, né? Porque é os dois. Esse que é o problema. Então, tem isso também. Por exemplo, segunda-feira, hoje, a gente coloca como o dia da família. Porque senão a gente surta. Então, segunda-feira, a gente tenta não pegar o celular. Acontece, não tem jeito, né? Mas a gente colocou esse como o dia da família. E sexta-feira à noite, o dia do casal. Porque senão, a gente também, na loucura, a gente não tem. E isso é algo recente até, né? Vai de 1 ano e meio para cá, 2, que a gente falou, para tudo. E ele, né? Trabalhando juntos, né? A gente nunca foi sócios, porque são estilos de trabalho diferentes, né? Já fizemos ainda juntos. Tentaram, mas né? O trabalho em si. Ela ficava puta que eu deu vendia. certo. Ela ficava puta que eu vendia no boteco. Eu vendia no boteco, na padaria, pro frentista, e eu saía de manhã, ia lá no folhetim. Eu falo que eu era branca antes da corretagem, foi muito folheto no farol. Muito trabalho de rua. E ele também na posição, né? De ser meu chefe também, de estar acima de mim, ele me cobra demais, pensa, me cobra. Hoje, sempre, na verdade, sempre. Fui gerente dela, né? Me cobra na venda e me cobra também, me cobra de tudo, né? Como esposa, eu como mãe, como isso, eu piro. Mas vocês levam na boa. Aí... Sim, hoje em dia a gente fala. Ele leva porque ele que tá cobrando. Ele tá cobrando. Aí, às vezes, mas hoje a gente já tem mais maturidade nesse sentido, mas foi muito amadurecimento, muita conversa, assim, porque... E hoje a gente na posição de equipes, né? Eu falo por ele também, porque eu já vi, já ouvi, né? A gente também... orienta quem tá abaixo. O pessoal tem corretor meu, tô direto, falo, que dia que você vai folgar? Você precisa desse dia, né? Porque senão a gente mergulha, a gente sacrificou muita coisa, hoje a gente sacrifica por prol de um resultado e tem que trabalhar mais com a cabeça, né? Para ter o resultado. De vida, precisa. O relacionamento saudável, né? E o que vocês aprenderam com o tempo, né, Ricardo? Com o tempo, apanhando. Os seus corredores. E ele eu vejo que também faz isso. Fazer um planejamento, né? Não, independente se você é casal ou não, você precisa fazer aquele planejamento seu de... Olha, eu sempre parto daquela opinião. Se você sair de casa para trabalhar, trabalhe. Exato. Pra sair de casa para ir pro plantão, para ficar conversando, fica em casa que gasta, pelo menos não gasta gasolina, não gasta transporte, sei lá o tempo, né? Mas se você é solteiro, casado com alguém do mercado imobiliário ou não, saiu de casa para trabalhar, trabalhe, faça o seu plano de trabalho. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. À noite eu vou curtir com meus amigos. Equilíbrio. Mas no dia seguinte eu tenho que estar no plantão de vendas, então eu não posso abusar, porque dá para conciliar. Eu também acho que não há necessidade de sacrificar a vida, né? Mas você tem que aprender a conciliar, porque se a gente quer ter o sucesso que a gente almeja, quando a gente é mais novinho, a gente, assim, uma vez eu comentei aqui, não, eu queria ser astronauta, né? Para eu querer ser astronauta, eu precisava pelo menos saber onde é a Lua, e não sei direito. Então, pra gente conseguir almejar, né? Pra gente conseguir o que a gente quer conquistar, a gente precisa se planejar, a gente precisa se trabalhar, dedicar.
É isso. E uma coisa, Coi, ela falou uma coisa bem interessante. A Pitanga tá me dando umas bolinhas assim, antes de entrar no conversar 100%. Você acha que o fato dela, ela olha você como um superior dela? Tipo, você é o diretor da empresa, ela é a gerente. Ela te trata como o diretor da empresa? Deixa ele responder. Na verdade é o seguinte, a gente procura independente se é a Pitanga ou não trabalhar assim, porque todos somos corretores, né? Então, que eu já vi vários, uma pessoa superior, amanhã o outro inverte, né? E quando você trata uma pessoa, você vai ser tratado também, né? Sim. É. Então, a gente não procura colocar, mas o respeito dentro do plantão, Respeito hierárquico. hierárquico dentro ela tem sim, tá? Apesar de eu não hoje, eu sou a última pessoa de procura dela, também é um combinado nosso, tá? Para qualquer coisa, qualquer medida. Primeiro é o imediato dela, que é o hermano, né? Depois o Alencar, né? O Isaac, o Alencar. E somente me procura para qualquer coisa no último momento. Até porque se nenhum deles conseguir resolver. Aí não tem. Animal, né? Mas não é de conseguir resolver. Talvez a pessoa tá ocupada, tá? Não é resolver, eles vão resolver. Se entregar para qualquer um, vai resolver, né? São feríssimas de qualquer área. Mas se estiver ocupado em algum momento, porque é para não ter uma bola dividida, né? Porque talvez ela tá tratando um cliente, aí uma outra pessoa tá tratando e tá tratando comigo, para não ter divergência, né? Sentimento, qualquer outra coisa. Sim, A gente envolvido, né? envolvida, apesar que eu sou frio para isso, né? Eu sou muito frio. Sabe dividir. Sei dividir muito bem. Mas para não ter alguém ter uma medida de falar assim, aconteceu isso, aconteceu. E Correia, vamos responder também. O que você aprendeu no teu esquema de jogo aí, de trabalho com a Pitanga? Ela é extremamente dedicada. Ela é extremamente dedicada. Uma coisa que eu sou falho bastante. Você não aprendeu. Né? Não, era falho, né? Era bem falho em dedicação, nessa dedicação de qualquer coisa, né? Tanto que às vezes é até uma briguinha, porque eu sou muito dedicado hoje, mas ela é o extremo ainda, inclusive o pessoal brinca com ela, né? Que ela sai daqui 2 horas da manhã vendendo apartamento e tal. Eu não era dessa forma. Tá? Logicamente na hora, não sei o quê, mas eu deixava para amanhã. Né? Essa dedicação dela me inspirou e me inspira hoje a sempre tá buscando mais essa dedicação, né? Legal. E vocês são dedicados, né? A ponto, Rafael, a ponto da gente ter não é um meme, né? Mas é uma brincadeira, principalmente com o Correia, né? Acho que vale agora, a gente falou vamos tocar nesse assunto, dessa tal da conversão 100%, né? Para quem não sabe o que é a conversão 100% do Correia, o Correia tem um slogan, né? Para todo lançamento, porque basicamente é quando a gente se encontra bastante, de que toda mesa que ele faz, ele fecha. Toda mesa que o Temos que gravar com ele aqui. Toda mesa que ele faz, ele fecha. Então ele se intitula, né, por auto intitulamento. Por auto ele é um ótimo fechador. Eu sou. Boa. Caralho. O que mais? Que ele é o melhor. E não é uma mentira, porque o Correia realmente é muito bom de fechamento, né? A gente já uma vez a gente começou, principalmente dos grandes fechadores que a gente tem na empresa, né? Vamos comparar ele diretamente com o Alencar, que são 2 pessoas muito boas de mesa, mas tem perfis completamente diferentes. Total. Né? Um é muito mais paciente que o outro. Por mais que você não tenha dedicação, você tem uma paciência de jogo, que às vezes não é o perfil do Alencar. E o Alencar é muito mais
agressivo. Né? Não, vai ou não vai? E a venda acontece. E a gente ainda, né, Correia? A gente ainda, essa sua conversão 100%, às vezes ela não é 100%, às vezes ela é 101%. Porque Vende 2 ou 3 na mesa. 3 unidades Que legal. pra cada um. E aí eu tava até, esses dias eu tava conversando com a Pitanga, né? E aí a gente falou assim, porra, Pitanga, o Correia, né? Esse negócio de 100%. Mas em casa, o Pitanga, o Correia também é conversão 100%? Isso, Ricardo, é 100% a conversão dele também? Ou ele de vez em quando deixa a mesa escapar? Como que ele leva essa fama dele da conversão? Falou! Louça, ele... O Correia tem cara que não sabe fritar ovo. Não, foi grande. Deixa o toalha na cama, Foi grande deixa a tetas. toalha jogada, a tampa do vaso aberta, aquela Sei. poça. Sempre Exato. representa. Aí, em casa, Como é a conversão? Ó, conversão doméstica, né? Ele não gosta de bagunça, mas não mexe um dedo. Não. É aquele tipo que quando lava a louça, ninguém mais pode tomar água durante a semana inteira. eu sei que é isso. Sabe como que é, né? E conversão sempre representa também, né? Sempre representa. Mas ele fecha Mesmo- os 2 contratos? Ele faz 2 vezes. Ele tem uma boa conversão. Ele tem uma boa. Tem esperança, eu tenho esperança nesse mercado imobiliário. Existe esperança, existe esperança. É o contrato demorado, não é digital. Né? Aqui é papel aí. Já quase teve distrato. Falou demais na outra conversa. É complicado. Já né? falou Assim, na hora H, pô, você mandou o contrato? Eu falei, não acredito. Não acredito. Não, falei, pô, vamos destratar. Não vou seguir com o fechamento. Mas- E não houve fechamento. Mas você sabe, não e houve assim, fechamento. Foi 4. brincadeiras 99. à parte, Tava mas isso que é legal. Porque quando você tem um relacionamento sólido, né? Que vocês falaram aqui de para de rir. Boa. Estamos falando sério. Desculpa. Quando você tem um relacionamento sólido, que ele é baseado em valores concretos, né? Então a gente tá falando aqui de confiança, você falou bastante de confiança, falou de um se espelha no outro nas qualidades. Acredito que os defeitos também aparecem, então esse defeito eu vou tentar não corrigir. Não importa se você está falando de contrato, de fechamento, de análise de crédito, de lançamento, no café da manhã, no jantar, na sexta-feira do casal, vocês sentam na mesa e vai falar do quê? Da novela? Não, Isso é novela, vamos Não falar do plantão. é sobre Vamos isso. falar mal dos outros, vamos falar mal do chefe, vamos falar mal do diretor, vamos falar mal do Ricardinho, do Rafael, porque é o que a gente vive. Né? Eu acho que é legal isso, pelo menos, Sim. assim, eu também, eu era casado, né, com a Fernanda. A Fernanda também era do mercado imobiliário e é inevitável. Não tem Inevitável você como. trazer isso para dentro de casa, porque é a sua vida, é o que você tá fazendo todos os dias. E as crianças, nessa história toda, como é que elas ficam? Né? Porque elas são novinhas, né? E a gente sabe que é difícil. Né? Você pega um sábado, mas você tem a segunda-feira da família, você tem o sábado, domingo, que às vezes você não tá junto, você tem a festinha da escola, que às vezes você perde, você tem aquele aniversário que você não consegue toda hora, e as crianças, por mais que elas... Hoje as crianças estão em um outro momento, né? Inteligência, um XYZ bem bom, não sei qual que é a que tá agora. Ele já fala que nem corretor. Então, eu vi uma criança, a gente lançou, não faz muito tempo, né? O auge, e eu vi uma criança, até comentei isso na reunião da Diálogo, depois do lançamento. Uma criança falando pro pai, que eu compro um apartamento de 140 metros. Eu falei assim, as crianças estão mudando o chip delas também. Mas estão são muito evoluídas. Como é que vocês lidam com as crianças nessa história toda? Sim. Então, eu falo de ambos, né? Eu acho que a nossa maior, né? O nosso maior cuidado, né? E maior desafio, né? Porque a gente sabe o peso que é, a responsabilidade que é, e a gente também quer, mas o mercado demanda. A gente fez curso, inclusive está vigente, está em andamento, estamos fazendo um curso Escola de Pais.
É mesmo. É mesmo. Toda sexta-feira à noite. Aí, ó, sexta-feira à noite, né? Aí a gente tá fazendo o curso. Já A deu noite do uma, casal. vou A já noite do casal é a pensando escola de nisso. curso de paz. Exato. já deu uma mexida no... Até por conta disso que a gente tá trabalhando muito, não de agora com outros embasamentos, inclusive até com a igreja, né, na Bíblia mesmo, tentando colocar, para trabalhar momentos de qualidade. Para essa ausência nossa não respingar eles, não respingar neles. Psicologicamente. Então, assim, Tá chorando. então, a gente está nesse processo. Fizemos curso ano passado também. Falei, a gente precisa ser. Porque a gente sentia essa deficiência. A gente não. Por não saber, eu falei, poxa, a gente erra acertando, acerta errando. E vamos tentar deixar o mais alinhado possível, né? A nossa vida com a vida deles, né? Porque eles vivem a nossa. A Samira quer fazer vídeos de decorado, o Gael fica imitando o papai falando com o Peixoto no telefone. Né? Como que ele imita? Como que é? Tem duas imitações, né? Fala feio. Tem duas chama todo mundo imitações. de feio, o Gael chama a pessoa de feio. Tem duas imitações. O Gael, ele faz planta de apartamento, do jeitinho dele lá, mas faz. A Samira, a gente grava um vídeo, ela quer olhar para ver se tá certo. Ela edita também os vídeos. Eles entendem. Entendem bastante, mas não entendia antes, né? Ficavam cobrando bastante e a gente foi inserindo também essa situação, né? Na vida, hoje em dia a gente leva. Quando o Gael nasceu, por exemplo, a Pitanga ficou, acho que 3 anos trabalhando em home, né? Trabalhando em home, porque ele demandava, né? Vocês sabem, ele nasceu com problema motor e tal, então demandava ir levar nas coisas, na físio, enfim, né? E a corretagem também me proporcionou financeiramente poder tratá-lo, né, da melhor forma, com os melhores médicos. Graças a Deus aí a corretagem pode, infelizmente tenho certeza que 90% da população ou mais não tem essa mesma condição, né? Hoje, graças a Deus, ele tá top, bom. Tá voando aí. Tá voando, ainda faz, mas tá voando. Mas é isso. Então você coloca hoje as crianças elas entendem bastante e nos cobram também de vendas, tá? Elas não, com a Samira, que entende um pouquinho mais, já tem 12 anos, né? Ela quer alguma coisa mais cara, né? Então tem que já faz uma conta, já sabe, quer ajuda. Eles chegam em qualquer lugar. A primeira coisa, a apresentação. Samira, meus pais trabalham na Diálogo, né? Uma vez, não sei se pode, mas rapidinho, por exemplo, uma vez eu fiquei nervoso com a Samira, por, né, fazendo birra. Eu sou um cara que eu não gosto de frescura, né? Eu não gosto muito de frescura e não gosto de achar que a gente tá num patamar independente. Graças a Deus a gente tá bem, né? Eu acho que a gente tem que ser simples do começo ao fim, né? E eu achei que ela tava algumas atitudes de dondoca, né? E eu fiquei né, macho da vida. E cortei algumas coisas dela. Falei, você vai doar um monte de coisa aqui. Você sentir. Tem pessoas que não têm o que você tem e você tá, né? E fiz ela fazer isso. Aí ela pegou 3 coisas e falou: pai, eu entendi. Eu posso vender essas 3 coisas para me ganhar dinheiro? Eu falei: pode. Pode. Isso aqui vocês têm. Ela fez um vídeo, né, no status dela falando do preço, né, do negócio, e uma amiguinha dela falou, isso aí eu achei sensacional, cara. Uma amiguinha dela falou assim: Sá, nossa, R$10, era R$10 o negócio. 10 reais, só que eu não tenho agora, eu só vou ter daqui 20 dias. Ela falou assim: ok, eu vou reservar para você 20 dias, mas se você não pagar em 20 dias, eu vou vender para outra pessoa.
Desse jeito. Vereadora já. Até aprendi com você, Deu uma paulada. É mais ou menos Aí o eu falei exato assim, do começo, Cacá, daqui 10 dias. Aí eu, Cuidando aí eu do espelho de venda, Aí eu vai vi isso, mano. Aí eu vi isso, lembrei, mandei uma mensagem do novo lançamento, lembrei, falei assim, nossa, eu vi. Meu, legal esse argumento de venda, né? Tal, não sei o quê. Ela falou assim: eu vou ser diretora da Diálogo ainda. Olha só. Tá vendo? Pitanga A Júnior. cabeça. A cabeça dela é voltada. E fora os, né? A criança já tem os argumentos, né? Sim. São Mas ela ligeiros. pega muitos, porque ela vê a gente falando com o cliente, falando com o corretor. Eles têm várias sacadas aí pra poder nos manipular também, usando os nossos Mas argumentos. Né? aprende. E E aprende. aprende, as crianças aprendem com o que elas ouvem, com o que elas estão vendo lá também da conversa. Exatamente. E até linkando com o assunto anterior, para finalizar esse das crianças, um episódio que eu fui para Pindamonhangaba, voltei na Pindaíba e grávida, né? Eu grávida, tive desejo de cachorro quente e a gente não tinha dinheiro. A pior fase financeira da nossa vida foi eu grávida da Samira, voltei grávida. E é um dos pontos que a gente fala para eles também, né? Porque, gente, aí ele pegou dinheiro emprestado, pegou R$20, fomos lá no Monster Dog, lá na Goiás, Sei. que o hot dog era R$15, ou seja, só deu pra comprar um. Eu gordinho fiquei morrendo de vontade. Até salivar. A pior lembrança que vocês têm é essa, de um dia. Ah, na verdade, assim, a gente teve 80. teve vários momentos. Que se a gente contar Superação, esse ponto aí, teve vários negócios que foi parecendo que ia dar tudo errado, na verdade, né? A gente foi para Pindamonhangaba, ficou muito tempo, abortou o produto, né? Graças a Deus eu cheguei, ia ter um lançamento da Brookfield, né? Que hoje é Tegra, né? Eu vendi 3 unidades em 3 dias aí, fiz uma sociedade, eu, Cristiano, né, e um Alan, que hoje trabalha em outra imobiliária, vendemos, dividimos o dinheiro, eu peguei essa grana e falei assim, não dava pra fazer nada, eu não vou pagar minhas contas, eu vou pegar essa grana e vou investir num produto, eu aluguei o ponto da família Mancini para mim, né? Que hoje o pessoal fala, hoje o corretor, No centro. hoje o corretor fala, né? O meu gerente não dá etiqueta, a gente não tinha nada disso na época, né? Eu paguei meu ponto de captação e na verdade eu fiquei muito tempo sem ver ela, uns meses, porque era mais perto da casa da minha mãe, era grávida e para não gastar gasolina, para não gastar nada, eu ficava na casa da minha mãe, né? Eu ficava na casa da minha mãe e eu saía do Família Mancini 3 horas da manhã. E para pegar a roleta depois 8 horas. Né? E nisso a gente tinha muitos clientes lá. Todos os meus clientes no dia do lançamento estavam lá. Só que a construtora lançou R$2.000 a mais no metro quadrado. Todos os clientes foram embora. Nossa. Foi. Mas desespero. Foi vocês estão comentando um ponto bem importante. Parece que é simbólico. Esse dia que você falou mexeu comigo. Essa questão que você estavam com fome, estava numa viés de baixa, queriam comer um hot dog e de repente estava nessa situação, você grávida, e você também comentou tudo isso. Sim. É muita superação, é muita força de vontade. Agora conta a melhor lembrança de um dia muito feliz que vocês... Não, é isso. Rapidinho, só pra colocar. Que eu lembro desse negócio desse dia porque foi na mesma situação, entendeu? Aí ela pediu o cachorro-quente, não tinha, a gente conseguiu, mas esse ano foi um dia também foi um feliz também, porque a gente tava 8 meses sem ganhar dinheiro, 8 meses por todas essas condições adversas aí, porque não é uma situação que a gente, né, passou em outra época, e eu fui chamado para ser coordenador de novo, porque eu era um dos únicos da empresa a conseguir trabalhar, ter experiência com produtos populares na época. Eu fui chamado para ser coordenador, faltando 10 dias para o lançamento, 4 empresas, e o diretor falou para mim, tô te colocando aqui porque o pessoal não sabe trabalhar com... Só que é o seguinte, cara, a gente tá tomando um pau e você precisa fazer o reverter. Foi que nem a Ferrari, 0 a 100, 8 meses sem ganhar dinheiro, nós coordenei esse produto, depois eu fui para outro, eu
vou colocar para você que não lembro exatamente o valor, mas eu ganhei quase R$400 mil nesses 4 meses, de diferença aí. Graças a Deus. Não, Esses dois produtos. Graças a Deus. tudo no mesmo ano. Eu saí de zero, eu comprei um apartamento. Eu comprei um apartamento onde é que eu tava coordenando depois. Aí, seu Caetano. Sozinho, tá Não, Eu e ela, né? já era. Eu tava- Já era. E, inclusive, a Diálogo faz parte da nossa vida. Nesse meio tempo que ele estava lá, que eu consegui ter fôlego no sentido de eu grávida, né? Eu tava com medo de atender telefone. Eu falei, poxa, é cobrança, eu tava surtada. Aí entrou um dinheirinho, aí começamos com a gasolina. Aí eu voltei a fazer os plantões. Aí eu comecei lá no Metropolitan Vila Prudente, da Diálogo. completamente louco. Lá fazia oferta ativa. Gente, panfletar no Farol Grávida, todo mundo abre o vidro. Ela tava com Todo mundo abre o vidro. E a Cris fazia oferta lá do plantão, onde eles coordenavam, como pitanga, né? A gente fez parceria. Eu falei, vamos fazer um negócio acontecer. Ela ofertava de lá, como pitanga. Inclusive, a gente vendeu assim, né? O cliente chegou lá no plantão procurando por mim, falando que eu liguei, mas quem fazia o trabalho de oferta, na ocasião, era a Cris, lá de Diadema, né? E a gente vendeu. E o nome Samira, eu estava fazendo oferta ativa, que eu queria com S, né? Que eu sou, na vida real, eu sou a Soraya. Queria com S. E eu estava fazendo oferta ativa lá na tenda, grávida, do Metropolitan Vila Prudente. Aí era um mailing de médicos, né? Aí tinha uma Samira Calan. Eu falei, Samira, gostei. Aí já fui ver o os. nome da mulher, depois Né? Mas tem várias. Qualquer coisa a gente corta. Não, o cara me ligou, acho que foi o Kiko, se eu não me engano. Ele me ligou e falou assim, Correia, sua mulher tá na Yanha Mello. Na Yanha Mello, ela tava grávida de 8 meses, cara. Aí ela ficou no meio da Yanha Mello entregando panfleto no farol, com a barriga gigante. Ou seja, não existe desculpa para trabalhar. Não. Essa questão de trabalho, a gente veio de um sucesso muito grande, né? Que foi o auge, né, uma pancada deu esse lançamento. Você foi muito bem, né? No fim de semana, especificamente do lançamento, a JD como um todo performou muito bem. Verdade. No auge. A gente tá com o Monan, né? O Monan Moca aberto, né? Então aí para logo lançar também. A gente tá com campanha de remanescente pra gente sempre aquele grande desafio, né? O online vende bastante remanescentes, salão também tem bastante tratativas, é um produto que a gente sabe trabalhar, que a gente gosta de trabalhar, né? A gente dá esse giro para Diálogo. E é muita coisa, né? Então a gente vem se preparando agora para esse sprint, um sprint de final de ano aí, para muitos grandes lançamentos, né? Que independente de casais, solteiros, a gente sabe que eles exigirão da gente muita dedicação e muito trabalho. Né? Então, deixa aí um recado para as equipes, né? Você como um commander in chief da equipe inteira e a Pitanga como uma grande gestora aqui da equipe do online, para toda essa galera, para prepará-los para o que está vindo, né? Porque tem muito peso pesado chegando aí. Aliás, a gente vem numa época agora que a gente só vem com peso pesado. Né? Então, o auge que tinha lá seus 500 e tantos apartamentos, a gente está vendo com grandes condomínios com tanto quanto ou até mais. Né? Então, deixa aí um recado pro pessoal, porque vai exigir dedicação e como a gente colocou, né, para me fugir a palavra, da gente deixar um pouco as coisas de lado, né? Exato. Sacrificar. Exatamente. Sacrifício, que vai exigir. Vai um pouquinho exigir. da gente para mais dedicação. Mais dedicação e sacrifício. Deixa aí um recado pra galera, porque acho que vai ser super importante para eles ouvir isso de vocês. Pode. Tá bom. Isso. Bonitinho, né? Só você, conversa você. Fala. Cara, vou deixar um recado, nada mais pessoal, nós temos uma empresa, né? A gente estava conversando com o Peixoto outro dia, com o Rodrigo. Por que as outras empresas, principalmente na Zona Leste, não vendem igual a Diálogo, talvez com produtos tão bons quanto, né?
Por que não vende? A Diálogo abre portas, né? É uma empresa onde é que você vê o desenho lá, um tapume ou qualquer outra coisa pela entrega que vem fazendo há muitos anos, né? Pela pontualidade, até mesmo a agilidade nas entregas, pelos todos os projetos, né? Pelas inovações que foram feitas também durante todos esses anos, né? Como ela falou, o Diálogo fez parte muito da nossa vida. Meu primeiro produto foi Diálogo, né? Minha primeira coordenação em São Paulo foi Diálogo, né? Então a gente tem a veia, já tá na veia, né? E a JD também vem junto com a Diálogo, também abrindo portas aí, né, por todo também essa dedicação de todo mundo aqui, né, não só do Eduardo, né, como de vocês, dos corretores, dos gerentes. Então é mais fácil, né, quando você tem duas marcas muito fortes para ajudar a gente. Então você coloca, hoje a gente tem que usar toda a ferramenta que a gente tem, né, principalmente as que abrem a porta, e os produtos que a gente tem para poder mudar a nossa vida, o nosso ano, né, para conseguir conquistar os nossos objetivos. E diferente de várias outras empresas ou até de outro mercado, a gente tem uma prateleira repleta de coisa boa. Né? É como se fosse um saldão aí de qualquer outra coisa aí que você fala assim, não acredito que tá esse preço, não acredito que tem isso. Nós temos aí Zona Leste, Zona Sul, a gente tem isso, cara. Eu não sei se vocês têm a noção essa noção que eu tenho quando a gente atende um cliente e é um cliente com potencial de compra. Cara, isso daí me fortalece tanto, é por isso que eu tenho uma conversão de 100%, 101. né? Ou 110, Mais, 101, 102 ou mais. Não é só isso, eu sou convicto e sou confiante, né? Eu sei, eu até brinco assim, eu falo que eu sou o melhor, mas tem o Alencar também é o melhor. Né? O Peixoto é o melhor, o Rodrigo é o melhor, a Pitanga é melhor, a Luana, o Hermano, enfim, Astrid, nós somos todos os melhores. Porque para nos ajudar, nós temos a melhor empresa do mercado. A gente tem a Diálogo e tem a JD. E a gente tem todos os produtos que são os melhores do mercado. Então a gente tem que usar isso para quem quer mudar de vida, mudar o status, né? Para quem quer ter um objetivo, a gente tem que usar tudo isso, que a prateleira tá repleta de produto maravilhoso aí. É só usar, é só às vezes virar A chavinha, virar a chave aí, que eu tenho certeza aí que a gente vai estar daqui 2 meses ou no final do ano aí, a gente vai estar se abraçando aí e falar assim, cara, como a gente vê muita gente, né, pessoal? Sim. Cara, não acredito, eu mudei de vida. Gente fazendo tatuagem, né, que a gente já viu fazendo tatuagem da empresa. Muito grato mesmo a tudo que está acontecendo, mas acho que depende da gente, né? Da gente fazer essa mudança aí de mentalidade aí, para a gente poder prosperar, né? Eu sou muito crédulo hoje, né? Principalmente para Deus, né? Colocar Deus na frente, né? E eu tenho certeza aí foi Deus que nos deu essa prateleira enorme aí para a gente poder desfrutar aí. Isso aí, que lindo. Beleza? Bonito. Tá vendo? Mas eu ainda prefiro Pitanga. Eu também prefiro ela. Não, então, né? Pensando aí no recado para as equipes, né? Nós vamos ter um segundo semestre intenso. Aí calha tudo do que realmente a gente falou, né? Muita dedicação, né? Abrir muitas renúncias, mas é em prol de um resultado. Então, se programar, a equipe se programe, a energia, né? Porque esse é um segundo semestre que vai ser divisor de águas também para muitos corretores. Se Deus quiser. São projetos gigantescos, projetos de peso, né? Que uma venda
já resolve muita coisa. 2, 3 vendas pode mudar vidas. Então, assim, então vale a pena. São renúncias, né? É uma intensidade que vai valer a pena, né? Então, é correr para depois ter os dias de descanso. Eu Vai queria valer a pena. fazer mais uma pergunta, que o nosso tempo aqui já está, né, extenso, mas eu preciso fazer essa pergunta. Nós somos Pode perguntar. pessoas, Com estamos certeza. comemorando amanhã o Dia dos Namorados, Sim. o amor, que é o sentimento mais bonito que a pessoa pode ter por qualquer outra. E eu fiz essa mesma pergunta no âmbito profissional. Certo. Agora eu vou fazer no âmbito pessoal. E eu queria que vocês, simultaneamente, um fizesse para o outro, olhasse no olho um do outro, porque os olhos são as janelas da alma. E eu queria que você, Correia, olhasse nos olhos da tua esposa. Pega na mão. Hoje é o dia, amanhã também é. Todo dia é dia. Com certeza. Olha nos olhos dela e fala o que você mais admira da tua esposa. Pessoal. Pessoal? Olha lá, hein? Tá. Que ela é grande, né? Maneira. As crianças vão assistir, tô pensando nisso. Eu falei, ai meu Deus. Pipoca em casa. Corta. Na verdade, não tem uma coisa que eu mais admiro. Né? Vou falar um negócio pra você. Você me inspira a ser melhor, Certo. né? Por tudo que pratica, pela fé que pratica. Tenho certeza aí que vai vir mais anos aí. Sim. E pessoal e profissional é só sucesso. Sucesso. Aê! Eu achei. Hashtag pouco demais. Agora você, Pitanga. Então, né? Além de eu lhe amar, como você entende. Não, você é o meu porto seguro, de verdade. Você é a pessoa que me traz segurança. Então, se você tá bem, eu tô bem. E a nossa família, a nossa casa tá bem. Aê! Caramba! Pra gente celebrar, né, isso daqui bem... Você tá chegando? Meu Deus do céu! Me lembra da gente deixar isso aqui da próxima vez. Porque o menino é muito emotivo. Então, assim, a gente queria dar um presente pra você, Pi. Só puxar aqui, né? Porque eu não sou com isso. Mas, Nossa! Pra trazer um presente pra ela, não? Obrigada. A gente quer comemorar com vocês o Dia dos Namorados. Então, assim... Desculpa, né? O orçamento do... Não é aquele orçamento maravilhoso, né? Mas tá aqui, é simbólico. A gente trouxe aqui, olha. Não. Luva de prata. Luva de prata. Essa aqui é pra você, Correia. Pra você comemorar a noite, mas... A gente trouxe uma outra, né? Brincadeira. A gente trouxe uma francesa pra gente. Isso é em casa, porque você vai abrir agora pra gente tomar junto. Enquanto a gente... Vamos lá. Rapidinho. Na verdade é um amor. Porque temos que celebrar o amor. É isso. O amor precisa ser celebrado. Você não consegue abrir uma pra você. Ó a conversão. Vai aí, ó. Isso é rápido. Também seguro, aí representa. Olha, você vai abrir uma garrafa e não vai me estourar no teto. Por favor. É gesso. Você tá solteiro, tá mais fácil. Você já tá abrindo bastante garrafa. Né? Tudo quanto é fogo. Mas as minhas garrafas geralmente são de tampinhas. É tampinha. Não faz Ai, isso. Explode aqui. Meu Deus do céu. Cuidado com os microfones. Vai que Ai, vai. meu Deus, tá indo. Ai. Segura. Vai. Aê! Descarga. E assim, ó. Eita, legal. Dá com a fiação aí, vai. Ficar fogo na empresa. Aí, ó. Aê! Fiozinho. Aí, obrigado. E pra vocês,
Feliz Opa. Namorados, ao amor. Ao amor. E para encerrar, porque eu sou um cara extremamente prevenido, né? Eu trouxe um outro presente que eu queria dar para Corrêa, porque Corrêa, amanhã, Dia dos Namorados, e a gente sabe, tem uma coisa que funciona, que pelo menos eu aprendi em todos esses anos que eu tô aqui, que é uma coisa pequena, mas que resolve muitos problemas de casais, principalmente que trabalham no mercado imobiliário, que é o House Preto. Amanhã você vai trabalhar com um hálito bom, né? Então assim, você vai beber hoje à noite, você vai comer jantinha, sexta-feira, House Preto na boca, que é o cliente vai sentir aquele cheirinho gostosinho. Então, Esse cara. parabéns, hein? Obrigado. Daqui a 365 dias, a gente te conta, daqui a um ano. O amor está no ar. É isso aí, gente. Deixando. E agora, com toda essa comemoração, toda essa bagunça que nós fazemos aqui, não esquece de curtir, compartilhar, assiste com os seus amiguinhos, assiste com os seus namorados, com as suas namoradas. Deixa aqui nos comentários as suas histórias de amor do mercado imobiliário, porque vai ser o maior prazer a gente ler e, quem sabe, trazer em algum momento aqui vocês também para participarem aqui desta mesa com a gente. É isso aí, pessoal. Obrigado, Ricardinho, por hoje. Mais uma vez. Um especial. Obrigado, gente. Até Crianças. o próximo JD Cast. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Está no ar. Vai.